Olá! Nesta videoaula nós vamos observar uma propriedade muito interessante que acontece com a unidade imaginária nos números complexos. Você deve se lembrar que a unidade imaginária é o que nós definimos como sendo a raiz do menos 1. Que, por definição, a gente queria que isso satisfizesse a seguinte propriedade. Ao elevar ao quadrado, você eleva a raiz e isso sobra só menos 1. Porque eu queria que isso aqui fosse uma solução da equação x² mais 1 igual a zero. Muito bem. Então, se a gente já sabe disso, a gente pode começar a fazer outras potências do i para ver o que acontece com elas. Quando a gente faz i ao cubo, é claro que a gente vai só multiplicar por i dos dois lados essa última expressão. Vou multiplicar isso aqui por i, isso aqui por i, fica i ao cubo de um lado e menos i do outro. Se a gente continuar essa conta e multiplicar de novo agora por i dos dois lados, notem que de um lado vai ficar i à quarta e do outro menos i ao quadrado. Mas acontece que i ao quadrado nós sabemos que é menos 1. Então, menos 1 é 1. A gente pode continuar essa conta. Ao multiplicar por i dos dois lados, é claro que aqui fica i à quinta e do lado uma vezes i dá i. Ao multiplicar por i de novo, vamos seguir aqui agora. Se a gente multiplicar por i outra vez dos dois lados, aqui fica i à sexta e do outro fica i ao quadrado. I ao quadrado é menos 1. O i à sétima fica só multiplicar por i dos dois lados, aqui fica menos i. Ao multiplicar por i de novo, de um lado fica i à oitava e do outro fica menos i vezes i, que é 1. E aí, a gente pode continuar. O i à nona vai ser i, o i à décima menos 1, o i à 11 menos i, o i à 12, 1, assim por diante. Mas a gente observa aqui que há um padrão. Olha só que interessante. I menos 1 menos i, 1. De novo. I menos 1 menos i, 1. De novo. I menos 1 menos i, 1. A cada 4 potências, o ciclo se repete. Isso é muito curioso. Você está aqui no i, aí você calcula a primeira potência, deixa eu fazer assim, calcula a primeira potência do i, você tem um menos 1. Calcula a próxima potência, você tem um menos i. Calcula a próxima potência, você tem o 1. E aí você volta para o i e assim por diante. Olha só, i, menos 1, menos i, 1. I, menos 1, menos i, 1. I, menos 1, menos i, 1. E assim por diante. A gente consegue sempre, ao fazer as potências do i, observar que ele está em algum lugar nesse ciclo. E aí, se isso acontece, então a gente entende que qualquer potência do i, basta a gente saber em qual das classes isso está. Quer dizer, a cada 4 partes a gente pode ignorar completamente, porque vejam só que interessante, qualquer que seja a potência do i, esse n a gente pode dividir por 4. Ao dividir por 4, uma divisão com resto, isso vai ter um quociente e um resto, lembra? Isso significa que você aprendeu lá na escola que ao dividir o número por 4, por exemplo, isso dá 4 vezes o quociente mais o resto, em que esse resto é um número entre 0 e 4, quer dizer, 0, 1, 2 ou 3. Ao escrever o n, então, como 4 alguma coisa mais r, usando as propriedades de potência, a gente vê que isso aqui é i vezes 4q elevado a 4q vezes i elevado a r, mas isso aqui é a mesma coisa que i à quarta elevado a q vezes i elevado a r, e o i à quarta, a gente está vendo ali ó, no slide, que é 1. Então isso aqui dá 1 elevado a q, que é 1, e aí na verdade o que nos importa é que no fim das contas, por maior que seja o n, o valor disso é a mesma coisa que i elevado a r, onde o r é 0, 1, 2 ou 3. Quer dizer, moral da história, por maior que seja o n, qualquer que seja o n que você tem, a potência enésima do i nada mais é do que i elevado ao resto da divisão de n por 4. Por exemplo, se a gente quiser descobrir o i elevado a 503, eu não vou ficar rodando aqui a vida toda até chegar no 503. Não preciso disso. Basta fazer o seguinte, pegar o 503, fazer a divisão com o resto pelo 4. Você sabe que o 4 cabe uma vez dentro do 5.
Então, quando a gente subtrai, sobra 1, baixa o 0. 10, o 4 cabe 2 vezes ali dentro. Sobram 2, baixa o 3. O 4 cabe 5 vezes dentro do 23. Sobram 3 e não dá para continuar a divisão. Quando isso acontece, a gente descobriu o resto. Esse é o resto. É 3. O que eu acabei de contar para vocês é que i elevado a 503 é a mesma coisa que i elevado ao resto, i elevado a 3. E se a gente voltar ali, ó, o i ao cubo nada mais é do que o menos i. Eu só preciso lembrar dessa primeira coluna aqui, ó. Ou é i, ou é menos 1, ou é menos i, ou é 1. E aí, no caso, é menos i. Tá certo? Olha o segundo exercício, que interessante. 1 mais i à oitava. Ah, professor, agora tá 1 mais i, não tá? Isso, claro. Mas olha só. Você já parou para pensar quanto é 1 mais i ao quadrado? Não elevado a 8, mas ao quadrado. A gente sabe que uma potência ao quadrado, por mais que você possa usar as fórmulas de produtos notáveis, a gente pode fazer isso usando distributiva. Isso é produto, né, de números complexos. 1 mais i mais i mais i ao quadrado. I ao quadrado é menos 1, né? Então isso aqui nada mais é do que 1 mais i menos 1. 1 menos 1 cancela e sobram 2 i's só. Quer dizer, 1 mais i ao quadrado é a mesma coisa que 2i. Professor, mas o que isso tem a ver com o exercício? O exercício pediu 1 mais i à oitava. É. Só que 1 mais i à oitava é a mesma coisa que 1 mais i elevado a 2 vezes 4. Propriedade de potência nos permite dizer que isso aqui é 1 mais i ao quadrado elevado à quarta. 1 mais i ao quadrado, a gente acabou de calcular, a gente sabe que isso é 2i. Então, 2i elevado à quarta. 2i ao quadrado a gente pode separar, é 2 à quarta e a quarta. 2 à quarta é 16 e a quarta é 1. E 16 vezes 1 é 16. Tá vendo que bonitinho? Então, 1 mais i à oitava nada mais é do que o belíssimo 16. Meio assustador o exercício 3, se você olhar para ele, né? 1 mais i sobre 1 menos i elevado a 100. Fala, poxa vida, elevar a 100 esse negócio? Você pensar, será que dá para usar um dos truquezinhos de dividir por 4? Bom, do jeito que está aqui ainda não, né? Mas tá, o que é isso aqui, 1 mais i sobre 1 menos i? Para começo de conversa, você pode observar que isso é uma divisão de números complexos. 1 mais i está dividido por 1 menos i. E divisão de números complexos a gente resolve, ou a gente consegue melhorar isso aqui, multiplicando o numerador e o denominador pelo conjugado do denominador. Então isso aqui fica multiplicado por conjugado de 1 menos i, que é 1 mais i. Ao fazer isso, notem, vamos fazer separado, né? A gente tem que fazer o produto em cima, 1 mais i mais i mais i ao quadrado, e no denominador 1 mais i menos i ao quadrado. Notem que no denominador 1 com menos 1 some. No numerador, i ao quadrado vai ser menos 1, e aí 1 com menos 1 também vai sumir. Vai sobrar só 2i no numerador. No denominador, notem, i ao quadrado é menos 1. 1 menos menos 1 é 2. E aí cancela, olha a mágica. Sobra o i. Todo aquele trambolho lá é só o i. Então vamos lá. Olha como é que as coisas ficaram mais fáceis. Fala pra mim, você esperava por isso? 1 mais i sobre 1 menos i elevado a 100. A gente acabou de descobrir que tudo isso aqui é i. Então é i elevado a 100. Ah, mas e i elevado a 100? Difícil também? Não, não é difícil, porque a gente acabou de aprender que ao fazer a divisão, 100 dividido por 4, já até vou me adiantar, você sabe que a divisão está exata. Dá 25. O 4 cabe 25 vezes dentro do zero e sobra resto zero. A gente aprendeu que qualquer potência do i, eu posso fazer ela elevada ao resto da divisão desse número por 4, ou seja, i elevado a zero. Qualquer coisa elevada a zero é 1. Que bonitinho, né? Se você tivesse que abrir no braço 1 mais i sobre 1 menos i elevado a 100, fazer 100 vezes, rapaz,
Moça, que coisa, hein? Ia dar trabalho. Bom, por fim, só para conferir se era o último mesmo. Se a gente tiver que somar 1 mais i quadrado, mais i elevado ao cubo, mais i, etc., até 100. Ixi, agora então a soma, o que faz? Esse exercício você só vai conseguir fazer se você já ouviu falar sobre progressão geométrica, ou mais ainda, sobre soma de progressão geométrica. Só para a gente relembrar um pouquinho, a gente abrevia isso como PG, progressão geométrica, é uma sequência que começa num certo número e todos os próximos números dessa sequência são o anterior multiplicado por uma razão, pelo mesmo número. Então, 2, 4, 8, 16, 32 é uma sequência que todos os termos são o anterior multiplicado por 2, por exemplo, tem razão 2, e assim por diante. Bom, se você nunca viu PG, não sabe sobre essas coisas, não se preocupe com esse exercício. Eu vou fazer supondo que você saiba, ou dá uma pesquisada aí para você entender melhor. Fato é que se você tiver uma PG e somar os n primeiros termos dessa PG, tem uma fórmula para isso, para essa soma. Existe uma fórmula que nos diz que isso nada mais é do que o primeiro termo vezes 1 menos a razão elevado a n dividido por 1 menos a razão. Existe uma fórmula para calcular essa soma. Então, isso nos permite resolver esse exercício, porque esse exercício fala para a gente resolver a soma 1 mais i quadrado até i elevado a 100. E você observa que 1i quadrado i ao cubo é uma PG de razão i. É uma PG de razão i, em que o primeiro termo é 1, então aplicando já a fórmula, o Q é o i, e o n é o número de termos que nós temos. Cuidado, hein? Somar de 1 até i elevado a 100, aqui tem 101 termos. 101 termos, tá? Cuidado para não achar que são 100, né? Se seriam 100 se fosse a partir daqui. 1, 2, 3, 4 até ali, mas tem mais um, então são 101 termos. Dividido por 1 menos i, 1 menos a razão. Então é só aplicar a fórmula. Só que aqui dentro tem 1 menos i elevado a 101. I elevado a 101 é a mesma coisa que i elevado ao resto da divisão de 101 por 4. 101, se você dividir por 4, a gente sabe que o 4 cabe 25 vezes dentro do 100, e aí sobra um resto 1 aqui. Então isso é a mesma coisa que i elevado a 1, que é i. Opa, então peraí. Isso aqui é uma vez alguma coisa, nem preciso colocar. 1 menos i dividido por 1 menos i. E é só cancelar, sobra 1. Então essa soma, por pior que ela parecesse, nada mais é do que 1. Mesmo que eu esteja somando um monte de números complexos e suas potências, isso dá o número 1. Tá vendo? Então, quantas coisas a gente pode fazer brincando com as potências do i. Então, por agora é isso. Até a próxima videoaula.